Quero mostrar para vocês aonde os mágicos aprendem mágica, depois da vinheta. Fala bruxos, eu sou o ilusionista Hideo, especialista em mágica close-up, mágico já há 10 anos. E entre esses 10 anos eu já fiz mais de 1000 shows. Entre esses 1000 shows, eu já fiz vários shows para celebridades. E até por conta disso, eu fiquei conhecido como o mágico das celebridades. Já viajei o mundo para aprender mágica, já viajei o Brasil para aprender mágica. E hoje eu quero mostrar para vocês um evento que acontece uma vez por mês, que é a Expo Magic, exatamente onde os mágicos se juntam, batem papo e é geralmente onde a gente aprende mágica. Quer ver? Vamos lá. Seguinte, eu tô aqui em casa ainda, vou sair, pegar o carro, vou mostrar um pouquinho lá de como é e mostrar o lugar, quem tá lá e assim por diante. Então fica aí, olha só, vai lá. Só para vocês entenderem, né? Esse evento da Expo é um evento exclusivo para mágicos, né? Então você vai ver, vocês vão ver poucas pessoas aleatórias, elas geralmente são vários mágicos, né? Vou mostrar um pouquinho da galera fazendo mágica. Eu acho, né? Pelo menos vamos ver se vai ter um pessoal fazendo mágica. Mas vocês vão ver um pouquinho de como é por trás desse mundo aí da mágica, tá bom? Espero que vocês gostem. Só tem um cafezinho até pra galera. Acho que está organizado. Aqui os mágicos. Vai interessar hoje. É? Fala galera, é o seguinte, eu tô aqui na Expo, né, já tinha mostrado algumas cenas aí, e aí aproveitei para pegar o Nicolas para bater um papo aqui. Por quê? Porque o Nicolas, ele Aproveitei, estava marcando 2 semanas, aproveitei. Puxei o Nicolas para bater um papo. Por que eu puxei o Nicolas, né? Por dois motivos. O Nicolas foi um dos caras que estourou na televisão lá atrás, ele fez as pegadinhas, né? Outra, obviamente, ele é meu amigo, e ele me ajudou muito. Ele me alavancou muito na parte da mágica. Ele que me ajudou em vários quesitos aí de estruturar número e tal, porque a gente vai discutir sobre isso, mas então eu queria muito bater esse papo com ele. Tanto é que, olha só, eu não ia vir pra Expo, né? A gente, né? E aí ele falou, tô indo aí. Eu falei, putz, cara, não sei como. E ele é de BH, na verdade ele é do Rio, quer dizer, carioca que mora no BH, não é? Ou não? Então, vamos para partes. Eu sou paulista, eu sou santista, que cresceu em São Paulo, mudou para o Rio e depois mudou para Belo Horizonte. A confusão. Eu moro em vários lugares, mas um mas lugar você é cada daqui? vez. Eu sou paulista, minha carreira toda fiz aqui. Caraca, eu eu jurava que você era carioca, cara. Olha que loucura. Não. Quando a gente começou a conversar, eu já tinha mudado para o Rio. Mas toda a minha carreira, época dos The Jokers aí, Mas sem spoilers, fala primeiro quem é você, me fala um pouquinho de você rápido. Você assim. falou tudo, você não tem tanto que falar.
Olá, meu nome é Nicolas Junqueira, eu sou neuromágico, que é um título bom, o seguinte, dá uma autoridade neuromágico. Que isso? Não, você precisa saber. Você está pensando, de onde que eu ouvi esse termo? Você não ouviu, ok? Só ele. Só eu inventei. Okay? E hoje eu moro em Belo Horizonte, eu atendo principalmente o mercado corporativo, eu trabalho hoje eu faço muito mais palestra do que show, assim, é muito raro ter uma cotação de show, de entretenimento. E é isso. É isso, né? É Muita isso, coisa. Campeão brasileiro de ilusionismo. Parece ele fez as pegadinhas, Eu fazia as pegadinhas no Silvio Santos, trabalhei 4 anos lá. Se hoje vocês veem essas pegadinhas com efeito especial, principalmente de terror, que o pessoal faz um negócio mais cabuloso, coisa que sobe, levita, fui eu que plantei essa sementinha lá. Na verdade tinha ido lá para gravar Silvio Santos, mas gravar fazendo mágica. Olha só. Né? E aí o diretor lá me puxou, cara, eu tô com umas ideias de fazer umas mágicas com pegadinhas e tal, será que você consegue fazer? Eu falei, claro! Falei, não tinha ideia nenhuma. Te fala primeiro, né? Não tinha ideia nenhuma. Aí ele marcou uma reunião, até a reunião eu pensei e levei os projetos lá. Mas legal. Aí fizemos, ficamos 4 anos lá. E foi bacana, deu uma repercussão muito bacana. Né? Ninguém nunca tinha feito isso assim. Não tinha algumas experiências, não tinha 2 experiências. Aquele programa do Ciro Takayama, bem antigo, que chamava TNT, lá, e um programa chamado Room 401 da MTV, que era de terror, mas com mágica. Até que apresentava era o Derek Paladek, aquele gato lá do Supernatural. Aquele bonitão lá. E... O quê? Não é bonito? Enfim. Aí tinha esses 2 programas. E aí o SBT foi até pioneiro nisso daí, assim, de colocar. Que legal. Hoje tem muitas coisas, mas sim. O SBT foi até pioneiro nisso daí, fazer pegadinha com mágica. Olha que legal. É engraçado que a mágica, ela tá presente nesses... desde sempre, né? Desde antigamente, os efeitos especiais, né? Você pega na história da mágica, tá muito atrelada à mágica, né? Totalmente. A mágica é um efeito especial em tempo real. Em tempo real, exatamente. Eu gosto muito dessa. O pessoal de efeitos práticos trabalha ali com ilusionismo. Que nem um filme que todo mundo viu, Exterminador do Futuro 2. Pô, tem técnica de mágica pra caramba ali. Coisa que vocês pensam que é CGI lá, não é mágica. É mágica, tem um monte de coisa. Aquelas coisas corporal, tipo aquele efeito que eu fazia do laser, esses efeitos de cair cabeça, de arrancar essas coisas que tem toda uma linha que trabalha nisso daí, eles usaram várias técnicas de cortar gente ao meio, eles usaram várias técnicas de mágica nos filmes. Nos filmes, que legal. Daí, se você pega até, eu quero fazer um vídeo especificamente da história da mágica, porque tem esses momentos, né, no tempo aí que a mágica está muito atrelada aos efeitos especiais, é bem legal. Mas eu vou voltando pra cá, né? Me fala, quanto tempo você tá na mágica aí? 20 anos. 20 anos? Caramba, eu era um bebê. Mentira. 20 anos na mágica, 20 anos na mágica, caramba. Você já foi mágica, você já foi com cadeia, tava livre já. Você já competiu fora também ou não? Só que competi em Buenos Aires, legal. No Uruguai, isso, Buenos Aires, Uruguai. Que bacana. Parei com minha carreira de competidor. De competidor. E o Nicolas tem vários DVDs não, né? Cursos, não é mais DVDs, né? Mas na época. Na época, quantos DVDs você lançou? 13. 13. Que loucura. E hoje você está com quantos cursos? Hoje eu tenho 2 cursos online. Olha que legal. No Hotmart. 2 que eu vendo só para aluno de outras áreas, que são online. Entendi. Tem o curso Se não puder falar, você corta. Mágica Online. Pode falar? Pode, claro. Tem um curso no Mágica Online lá, que é meio que um compilado dos DVDs. Entendi. E só. Entendi. O que eu acho legal do Nicolas é que, assim, quando ele veio com essa ideia, e faz tempo esse negócio das neuromágicas, né? Faz tipo... Tá fazendo 7 anos. 7 anos? E a neuromágica é um negócio muito forte, porque não é simplesmente um efeito de achar uma carta, entendeu? É um negócio muito mais complexo, né? Explica um pouquinho como é que veio isso aí, como é que surgiu isso daí? Tem uma... Surgiu, sim. Não, surgiu quando minha casa pegou fogo, que foi em 2012. Essa história é boa. E aí eu tinha muita coisa. Se pegar meus vídeos de 10, 15 anos atrás... Tinha coisa grande? Equipamento grande. Equipamento grande, visíveis, aquilo que você vê e aquilo que você não vê que está em cena. Microfones, luz, som, cenário... Imagina você aí na tua casa, né, pegando fogo que não tem mais nada. O que você faz? Aí o pessoal fala, queimou tudo? Tudo. Mas você recebeu o seguro? Não, recebi um processo. Por quê? Porque a casa era alugada e o
Mas como é que pegou fogo? Como é que você sabe? Criminoso, isso aí, criminoso. Alguém foi lá e botou Alguém fogo? foi lá, roubou. No primeiro dia foram lá, roubaram. Aí eu cheguei e tava arrombado. Aí eles levaram umas coisas assim, mais óbvias, que tava muito fácil de valor, né? Tablet, algumas coisas loucura. assim. Aí eu troquei a fechadura, fiz BO, o clichê. No outro dia, roubaram uma bola de boliche também, que é daquela da mágica. Que apareceu a bola de boliche. Não sei, esse cara era um jogador de boliche amador ou queria usar para arrombar outras casas. Pra arrombar outra casa, Pronto. pra abrir a fechadura. Aí no outro dia arrombaram de novo, roubaram e puseram fogo. Que loucura. Quando eu cheguei já estava apagada, estava queimada e molhada. Aí tinha um monte de casa de baralho no chão, achei que era o Coringa que tinha invadido a minha casa, que tinha... Aí logo depois que eu cheguei, chegou o pessoal da perícia. Não recuperou nada. Não, nem... O pessoal da perícia entrou, foi até o final, voltou, olhou pra mim e falou assim, ó, foi incêndio. Eu falei, ó, gênio, cargo concursado. Será? Enfim, aí, tendo em vista que eu não tinha mais nada, aí nessa mesma época caiu na minha mão um livro muito bom, chamado Truques da Mente, que é um livro americano, mas que tem traduzido em português, com o nome de Truques da Mente, que foi 2 neurocientistas É bom esse que livro. estudaram mágicos, estudaram como que a mágica age no cérebro. E eu comecei a perceber que boa parte daquilo que a gente entende pelo efeito da mágica não estava nos equipamentos, estava no cérebro do espectador. Sim. E não precisava do equipamento para brincar com isso. Que loucura. Porque o nosso cérebro brinca com a gente diariamente. Diariamente. Eu só peguei essas ilusões que a gente já passa no dia a dia e transformei em entretenimento. Só isso. Que loucura. Não só isso não, isso é um negócio, né? Loucura total, né? Tipo, é engraçado que tem gente que acha que mágico não estuda, né? Não tem livro, não tem Quem não livro. estuda é ventrilo. Entendeu? Não misturem. Mágico estuda. Pra caramba, tem livro, pra caramba, tem muito material. Obviamente que no Brasil tem um pouco mais escasso, mas por exemplo... Mas mesmo assim, se o mágico brasileiro lesse o que tem publicado em português... Já tava bom, já tava bom, é verdade. Tem os 4 Valetes, acho que foi os primeiros que eu conheci. Sim, tem o livro do Guilherme Ávila, tem o... Arte da Mágica. Perspectiva em... Tem o agora também do... Verona. O Arada não está publicando alguma O coisa? Arada, tem do Arada, Ricardo Arada, que o cara estudou assim, de cabo a rabo a mágica. Tem o do Fernando Asa. Fernando Asa, é isso mesmo. Que é Verona? Não, Verona não é... Varone. Foi quase, troquei as letras. Verona, Varone. Você que tem menos de 30 anos, Verona é um carro sedã, quadradão, antigaço. E também é como meu pai chamava a Vera Fischer na época, a Verona. Vera Fischer. O mágico é o Varone. Se você pegar a Varone Vera é um dos mágicos, historicamente, brasileiros mais valorizados do mundo. Ô, louco. Varone, sim. Eu não sabia dessa. E Vic Fabrini, claro. Vic Fabrini. Eles não publicaram nada, mas os caras têm cada coisa que... Eles não publicaram nada de livro, né? De Mas livro. Artigos, alguma coisa. Sim, assim. artigo, com certeza. E tem isso mesmo para quem não fala inglês, e aí vale só um vídeo usando a mágica para aprender inglês, isso já vale um outro tema, né? Mas em espanhol, que você consegue, com pouco esforço, ler, e a Argentina tá aqui, né? Absurdo. A Argentina tá aqui, que é um... Se você for na Argentina, que tá aqui do lado, tem vários lugares maravilhosos para estudar. Você vai no Bazar da Maria lá, mas em espanhol tem muito. Sim. Né? Pô, na Espanha que publicaram de livro. De livro é brincadeira, é verdade. E hoje com a internet a gente tem até como que é? Acervo mágico, é isso? Do Clube Mágico, do Rafael Serra? Sim. Tem um acervo mágico, você pode ir lá acessar, eu não sei exatamente, mas eu posso deixar na descrição, você vai lá. De livro. Você vai lá, lê livro, isso é muito Resumindo, bom. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não é falta de material. Não é falta. Se você acha que aprender mágica é só no YouTube, você tá errado, meu querido. Não, completamente. Mas me fala, sei lá, 2 ou 3 referências que você tem aí de mágicos que você acha que a pessoa tem que conhecer. Putz, aí é muito difícil dizer isso porque depende muito do que a pessoa tem por expectativa, né? Tá. Da área que ela quer. Todo mundo tem que conhecer os clássicos, né? Tamariz.
Dai Vernon, Diver, os caras. Tommy Wonder. Tommy Wonder, eu fui vi nos últimos congressos que ele estava vivo no Flasoma. Caramba, Logo eu não peguei depois ele morreu. vivo. Aí tinha um amigo meu que falou, vou comprar o livro desse cara, dá que ele morre mês que vem. Fui falar isso pra Mentira. quê? Sério, juro, aconteceu. Mas você sabe que eu fiz isso parecido com o Tom Mulica. Ele veio aqui, ele veio pra cá pro Brasil e eu sou fã dele. Ele foi um dos primeiros DVDs que eu comprei, foi do Tom Mulica, aquela trilogia de cigarro que ele tem. E eu falei, cara, que legal e tal, preciso comprar o livro desse. O livro não, um livro que ele vendeu lá, um livretinho. Meu, pega o autógrafo, né? Vai que, né? Pega um autógrafo, assina a carta, tira a foto, vai que. Meu Deus, o quê? O ruim de ficar velho é isso, é que todo mundo fala com você como se fosse a última oportunidade. Última oportunidade. E aí, de fato, o cara depois de um mês, o cara. Vamos invadir! Live! Estamos na live, Você acha? É legal que a gente vai fazer entrevista com o Nicolas, vem o Bolsonaro, cara. Olha Isso aí, então o que é isso? Se ele soubesse que nós acabamos de falar do ventrilo, quer dizer, o que eu acabei de falar de Ventrilo, ventrilo, que ele não estava aqui. Oi, Iaco, você é casado? Não. Não? Não? Eu quero menina que você... Não, tô solteiro. Mas foi casado, foi amigável, vamos junto. Tá, então você entende seu boneco porque você sabe como é que tem alguém falando por você o tempo todo, né? Oi, Iaco, tá ao vivo? Tá ao vivo, né? Iaco, você já me viu em algum congresso de ventriloquia? Você em congresso de ventriloquia? Você já me viu em algum congresso ou evento? Não. Não. Ok, por que eu não estava? Porque eu não sou ventríloco. Certo. Você me pergunta, por que você está aqui? Esse cara está me sacaneando aí. Não, eu tô sacaneando o Iaco, porque eu não sou louco de sacanear o Bolsonaro. Nem eu tenho culhão pra tanto. Se não é, né? Vai ser, não é nessa aí. Ventriloquia também é uma mágica, ok? Pô, ventriloquia mágica é das piores, né? É uma porcaria, mas Coitado. tem idiota pra tudo aí, conversar com um bonequinho. Para com isso! É isso aí, ok. Voltando. Se ele fosse realmente querer fazer um negócio bonito, ele colocava a bolsa de colostromina. Mas... Onde estava mesmo? O Tom Mulica. O Tom Mulica que morreu. E aí deu um mês, depois ele morreu. Fiquei muito triste porque pra mim ele era um ídolo. Eu tenho uma bom carta. Que você conheceu antes. Que bom, fiquei feliz. Tem uns que eu não conheci. Mas me fala um cara que você tem como referência você, assim. Você tipo fala, putz, esse cara. Ou não tem? Eu gosto, tem, mas é que vai trocando assim, porque... Mas não precisa ser mágico também, vai? Se você quiser, se você achar que... É mais fácil quando podia ser mágico, agora complicou mesmo, peraí. Não, pode ser mágico. Mas pode ser, eu digo... Eu gosto muito do Dani da Ortiz, assim. Dani da Ortiz. Foi muito inspirador, foi um divisor de águas, assim. O trabalho dele foi divisor de águas. Falei, legal. Isso aqui tem eu antes... O DVD Utopia dele lá... O DVD Utopia dele ajudou muita gente também. Tem gente aí que se formou no Utopia. Utopia, E só faz isso, né? E tá tudo certo. Já é muita coisa. Já é muita coisa. Não, se você pelo menos ler os livretinhos que tem do Dani da Ortiz e assistir Utopia, já é uma grande coisa, porque o cara mostra cada coisa ali, e não só de mágica, né? De teoria também. Teoria. Um cara que me ajudou muito, não me ajudou, pessoa, parece que o cara foi lá e me emprestou dinheiro, né? Mas um cara que eu usei muita coisa assim dele, fala, putz, se esse cara não existisse, eu teria uma carreira diferente, foi o Steve Ferguson. Steve Ferguson, de nome eu não conheço. Cara, você não conhece o nome, mas você conhece um monte de efeitos que ele inventou. Com levitação certeza. no cigarro. Opa! Daquele jeito que Daquele jeito, com certeza. O laser cut do Copperfield. Do Copperfield é dele? Putz. Entendeu? Aquela box levitation que... Sim. Enfim. Eu conheço os efeitos mesmo. Exatamente. Você vê, se não fosse ele, eu teria uma outra carreira. Que foram efeitos que tiveram total diferença na minha carreira. Assim. Que legal. Pô, gente, então assim, uma dica que eu dou gente, não fica só na mágica, fica na mágica de efeito, né? Aprende o que está por trás da apresentação, técnicas, teoria, que eu tenho certeza que vai mudar muito a sua visão em relação à mágica. Fala uma dica aí pra gente finalizar aqui a nossa entrevista. Se cercar de conhecimento, assiste muito filme, lê muito livro. Às vezes a mágica não tá na mágica, né? Não. É muito louco. Cara, eu vejo cada filme bom assim que eu me inspiro, a arte do negócio, às vezes, a ambientação, os cores, os textos. Cara, tem cada frase impactante em filme que você pode pegar, putz, isso aqui vai caber numa mágica minha. Que loucura. Quando eu vi eu tinha 20 anos e o Juan Mayoral foi no CBM, lá que ele falou isso daí, né?
E você quer saber nada, eu quero estudar mágico, eu quero estudar mágico, eu quero... Eu falei, não, tá certíssimo, assim. Dificilmente você vai pegar um grande mágico que não seja um grande artista, ou que não tenha uma grande cultura em volta, assim. Exatamente. O cara fala sobre tudo, fala sobre filme, fala sobre literatura, fala Se cercar de coisas que música, te estimulam, né? te estimulam e que te dão ideias, né? Visões, faz todo sentido. Pô, gente, ficou gratidão mesmo, porque você foi um grande inspirador para várias coisas, então obrigado pelo papo, obrigado pela participação e, gente, vai ter um vídeo comigo no canal dele também, gente, então já vai no canal dele aqui embaixo, né, já vai em todas as redes sociais. Então comenta lá, eu vim pelo canal do Roger Rideu. É isso aí. Valeu, lá. Gente, é isso aí. Essa serve. Esse cara aqui é um dos grandes mágicos do Brasil. Aqui, ó. Dá um oi aí. Ô pessoal, tudo bem? Estou aqui na Expo Magic, reencontrando os amigos em 2020. Feliz ano para todo mundo, sucesso, dinheiro, muita mágica. Esse aqui, ó, já fui em todos os canais de TV, não foi não? Eu acho que todos. Canais sim, programas não. Mas... Programa já, mas obrigado, viu? Eu vou fazer um videozinho pro YouTube, tudo bem? Isso não é mágico, isso aqui é do capeta. Pronto, satisfeito? Pega a carta do topo e coloca no bolso sem olhar. Agora eu boto as duas aqui e você mistura também. Isso, a hora que você estiver satisfeito, você separa assim. Quer trocar ou tá bom assim? Satisfeito? Então coloca na minha mão. Olha só. Aqui, ó. Essa é a minha mão direita. Mão direita. Aqui é a minha mão esquerda. E no seu bolso...